Boa noite, juntos mais uma vez aqui na Casa da Esperança, ainda que distantes fisicamente, para a nossa tarefa doutrinária desta noite. E vamos começar o nosso trabalho levando o nosso pensamento, como sempre, em oração, para pedir a proteção dos mensageiros espirituais. Que Jesus possa nos abençoar, nos trazendo a sua paz, a sua tranquilidade, que nos possa fazer perceber cada vez mais as nossas necessidades, o quanto ainda precisamos fazer para crescer, para nos colocarmos no verdadeiro caminho do desenvolvimento espiritual, mas sobretudo na certeza de que com o conhecimento e mais ainda com a prática do Evangelho, dessas lições, de todo esse amor que Ele nos deixou, conseguiremos vencer obstáculos, superar as dificuldades e cada vez mais trilharmos os nossos caminhos nessa busca constante dos nossos objetivos maiores. Que Jesus possa estar ao nosso lado, nos envolvendo sempre em suas bênçãos, em sua paz e no seu amor. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Instruções dos Espíritos, um Espírito Protetor, Cracóvia, 1861, Emprego da Fortuna. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão de mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna, frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm um imoderado amor da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo, insensatos. Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres de solidariedade fraterna inerentes a todos os que desfrutam dos benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos, foram objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se faz seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus nos concedeu? Fica para a nossa reflexão e vamos continuar ainda com o estudo do livro Jesus no Lar, hoje o capítulo 43, A Glória do Esforço. E quem vai nos trazer o entendimento desse tema é a nossa amiga Jamile. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar continuidade ao estudo do Evangelho com o livro Jesus no Lar, capítulo 43, A Glória do Esforço. Um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, escrito pelo espírito Neio Lúcio. A gente vai começar a tecer, essa história que Jesus sempre acaba, dentro desse livro, junto com seus discípulos, construindo uma grande história de um grande valor moral e de grandes reflexões para o nosso dia a dia. A glória do esforço não fica fora disso. Ele relata que Tiago, o seu discípulo, ele indaga, ele questiona, como ele vai preparar os discípulos diante de tantas adversidades, de tantos problemas que aquele mundo vem vivendo, aquele instante histórico, E aí ele contribui falando assim: é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão.
Veja que não fica tão distante da nossa realidade, onde a gente tem um mundo ainda mergulhado em avareza, em orgulhos, em vaidades, em raivas, em violências, onde às vezes a gente até contempla, né? Eu vejo muitas vezes em momentos políticos, em momentos históricos, as pessoas vangloriando esses tipos de atitude ou fazendo isso dentro de uma rede social, né? A gente às vezes vê relatos homofóbicos, relatos de agressões porque um tem uma opinião contrária ao outro, não respeitando a essência de cada um e o que cada um traz para si, né, como verdade. Porque a minha verdade não é suprema, não é igual a de Deus. A minha verdade pode ser para mim e pode não ser para o outro. E aí todos os discípulos acabam concordando com Tiago nessa questão, né? E fala assim: a maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento, ou seja, né, ainda endurecidas, sem ainda serem tocadas pelo amor, pela luz de Deus, pela sabedoria espiritual, onde a moralidade é deixada de canto, onde a humildade e a caridade ainda é uma coisa muito distante. E Jesus ele reflete sobre tudo aquilo que Tiago está falando. E como sempre, né, dentro daquela mansidão, daquele olhar penetrante e de sua voz suave e macia, ele fala o seguinte: entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. E aí ele começa a narrar uma história que eu achei muito fantástica e muito impressionante, porque toca realmente a gente, né? Ele fala de um rapaz, né, de um senhor, que ele tem o dom de tocar uma harpa, e ele toca muito bem, com todas as sutilezas, com o dedilhar, e traz essa canção, essas notas de forma muito sutil. Tocava mesmo na alma de quem estava ouvindo. Não era um tocar por tocar. E ele carregava consigo um servo, um escravo. E esse rapaz, sempre muito quieto, muito calado, mas muito observador, né? Observava o seu senhor com muito amor, com muita compaixão. Olhava e em alguns momentos esse senhor até algumas vezes achava que ele era um tolo, né? Que era uma pessoa sem muito valor. Mas mesmo assim estava ali para lhe servir e lhe servia muito bem. Um belo dia, quando chega na sua casa, ele se depara com uma música tão bem tocada, que também tocava a alma dele, a singularidade das notas, a suavidade, aquela melodia que encantava. E ele ficou pasmo. Como assim? Tem alguém tocando? Quem toca? E devagarzinho, sem muito barulho, ele foi chegando. E se encantou e se maravilhou ao ver que era aquele servo, que sempre o acompanhava, sempre muito calado, mas que o servia muito bem. A partir desse momento, ele viu que o servo, ele tinha também um dom, né? E por esse dom e por essa capacidade, pelo esforço que ele teve de ficar ali dias e dias para aprender, ele aprendeu no olhar. Ele se esforçou dia a dia para ser melhor do que o que ele poderia ser. E ganhou a liberdade, né? Esse senhor acabou cedendo a liberdade para ele.
E aí a gente começa a se perguntar como alguém, né, sem muitas habilidades, diante de sua liberdade podada, com tantos afazeres, conseguiu aprender a tocar uma harpa. Imagine o esforço, os dias, os momentos em que ele passou a dedilhar no seu silêncio, as poucas horas de tempo que ele dispunha por dia. Mas ele aprendeu. E é isso que Jesus nos fala. Que não importa o cenário onde a gente esteja caminhando, as adversidades que estejamos enfrentando, o que importa é o nosso esforço, a nossa vontade de querer ser melhor. Dentro do livro da sabedoria, ou o livro de Salomão, que está na Bíblia, é um dos livros mais conhecidos do Deuterocanônicos da Bíblia, né? Ele possui acho que 19 capítulos. Tem um capítulo 6 que ele faz assim: pois o fruto dos esforços para bem é glorioso e imperecível, é a raiz da sabedoria. E aí ele nos coloca que esse fruto dos nossos esforços nos trará glória se a gente perseverar, se a gente se esforçar. Mas o que a gente tem hoje para ter esse dia, né, de glória, através dos esforços que nós colocamos no nosso dia a dia? Bem, a gente já sabe e a gente já, em muitas outras ocasiões, né, nos deparamos com interpretações nossas do nosso dia a dia que para a gente alcançar o reino dos céus, que é tão almejado, eu preciso me reformar intimamente. E isso Allan Kardec nos traz: reforma e não transformação. Como assim reforma? Vamos pensar, né, que a gente está dentro de uma casa. E na casa, quando a gente vai querer melhorar ela, a gente vai fazer uma reforma. A gente não vai derrubar todas as paredes, não vai derrubar essa casa para construir uma nova. A gente vai aproveitar coisas que nela são boas, coisas que estão legal, que é bonito. E aquilo que não nos agrada, a gente vai acabar modificando para ficar em harmonia com o resto da casa, que a gente gosta. Né? E é por isso que Allan Kardec, em seus livros, ele sempre coloca em reforma. Porque a gente não precisa arrancar tudo, a gente não precisa melhorar tudo. A gente pode simplesmente melhorar aquilo apenas, né, o que nós chamamos de sombras, né, que são as nossas sombras, aquilo que a gente ainda está nesse caminho, nesse caminhar, né, de melhoramento. Então, eu posso ter bondade, eu posso ter um caminhar no amar, mas meu amor ainda não é aquele amor sublime. Eu não amo plenamente o outro, mas eu já amo. Também me amo, mas tem coisas minhas que eu não gosto muito, então talvez eu não goste do meu momento de raiva, eu não gosto quando às vezes eu sou grossa. Então são esses monstros, essas sombrinhas, né? Essas sombras que nós temos que a gente precisa melhorar. E é por isso que Francisco Cândido Xavier fala que a gente precisa, né, se melhorar cada dia um pouco. Que a gente precisa estar atento às nossas sombras. Porque é pensando e interpretando quem somos que a gente vai se melhorar. E nada se consegue sem esforço, sem dor, sem sofrimento, né? Por mais que as pessoas falem assim, Jamile, eu queria me melhorar, mas eu não queria passar pelo momento de dor. Só que a gente sabe que a dor, ela
dá uma mexida no nosso alicerce. Ela faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente enxergar o outro com outros olhos, faz a gente perceber as nossas falhas, os nossos medos, as nossas frustrações. E a partir daí a gente começa a analisar que a gente pode ser muito melhor, que a gente pode angariar coisas muito melhores. Na harpa, né? E aí Jesus traz a harpa da vida. Como vamos aprender a tocar ela se a gente não viver todo o percalço que essa vida nos traz? Como não enfrentar as dores que ela nos traz? Essa é uma exímia dor, né? E aí Emmanuel traz uma frase que me colocou muito a pensar, que é vigiai na luta comum. Porque a luta é de todos, né? Eu não posso dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Cada um sabe a dor que dá. E cada um sabe o seu caminhar e as pedras que encontram no seu caminho. Então, quando eu vigio a minha luta, que é igual a de tantas outras pessoas, eu começo a perceber que eu posso entender de maneira diferenciada. Então, ao invés de colocar pesos negativos, de pessimismo, de que não vou conseguir, de que as coisas não vão dar certo para mim, eu posso simplesmente entender que tudo é uma forma de aproveitamento, de sabedoria, de conhecimento. Eu preciso pegar aquelas pedras e fazer uma escada para subir, ou para passar, talvez. Talvez, com essas pedras, construir pontes para terras que até antes eu não conhecia. Depende de mim e de mais ninguém. É por isso que a gente coloca muito a responsabilidade em nós. Somos nós que fazemos a diferença no mundo. E sou eu que faço a diferença em mim. Não existe como fazer a diferença em outra pessoa. A outra pessoa, ela fará as suas escolhas, fará ao seu tempo as suas pontes, o seu caminhar, o seu trilhar. E é nessa beleza de entender o que é bom e o que é ruim para mim, né? Que Emmanuel, ele traz sempre, né? Que a gente precisa ser forte na dor, né? Para guardar-lhe a lição de luz. Por que eu preciso guardar a lição de luz? Porque cada dor traz uma lição única. E veja que muitas vezes repete-se. Então, quando eu estou passando por um problema, e eu consigo superar aquele problema, muitas vezes um problema muito parecido com aquele vai me bater à porta. Mas se eu já guardei essa lição de luz, de moralidade, de perseverança, de fé, com certeza eu vou usar os mesmos instrumentos e vou me sair melhor. Né? A gente se sai sempre melhor quando a gente pensa que podemos fazer muito mais, né? Na finalização, né, do livro, né, do capítulo 43, A Glória do Esforço, Jesus ele faz a seguinte consideração: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Quais qualidades são nobres? Né? E aí a gente começa a pensar, qual qualidade é nobre? A mais nobre de todas é o amor. Amar sobre todas as coisas. Amar a teu Deus, né? Amar a ti, para então amar ao próximo. A partir dessa palavra amar, né, Jesus nos ensina que a gente pode praticar todas as demais leis, da humildade, da caridade, da fraternidade, da união, né, da compreensão, porque eu não consigo nada sem amar. Palavra sublime, né, tão pequena, mas que traz consigo uma mensagem,
tão grandiosa e nos enche a alma e o espírito. É essa palavra que edifica e que faz a gente se reformar. Precisamos compreender que esse tempo é preciso amar. É a grande sabedoria que a gente pode carregar, a sabedoria divina, o código divino, que está impresso em todas as almas, em todos os espíritos, onde a gente só precisa se despertar para esse novo recomeçar. Não podemos nos sucumbir diante de ansiedades, de depressões, de angústias, de raivas. Jesus veio aqui nos ensinar que é preciso se unir. Ele nunca veio pregar aqui segregação, repartição. Ele veio nos ensinar amor. E para a gente amar, a gente precisa se esforçar. Não é uma coisa fácil de se conquistar, e muito menos de demonstrar. Porque antes de mais nada, precisamos nos amar. Precisamos compreender que somos almas imperfeitas e que dentro desse trajeto de evolução espiritual, a gente ainda tem muito que caminhar. Porque amar não é ter posse. Amar não é querer que o outro faça igual a mim, que pense igual a mim, que siga os mesmos caminhos que eu sigo, que vá para a mesma religião que eu faço parte. Amar é deixar ir. É amar a pessoa do jeito que ela é. É por isso que em alguns momentos eu canso de dizer que amar, a gente só sabe que amamos plenamente quando a gente consegue amar o outro, quando ele comete uma besteira bem grande na vida da gente. Porque nesse momento eu preciso perdoar, nesse momento eu preciso entender que ele deu o melhor dele, como eu também dei o melhor de mim. E como eu quero ser perdoada, eu preciso também aprender a perdoar o outro e não a colocar palavras de maledicência, palavras pesadas, de julgamento em cima do outro. E aí Jesus continua: todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta, em todos os quadros do mundo, depressa lhe observarão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu, para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga, pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, o que ele traz aqui? Que a gente tem muitas horas para se trabalhar. E não só procurar o dinheiro, os bens materiais, nos encher de conforto, de boas roupas, de bons perfumes, de uma boa comida. Porque nada disso é o que vai preencher a nossa alma. Nada disso é o que a gente vai realmente apresentar lá no céu. E aí a gente lembra muito bem das parábolas, dos talentos, onde foi dado a um 10 talentos, ao outro menos, e aquele que quase nada recebeu, retorna sem nada a apresentar, devolvendo a Deus apenas aquilo que lhe coube. Veja que coisa, terrível. Ele vai com um talento e retorna com aquele único talento. Não evoluiu, não teve um retorno.
Então a gente está nesse processo e precisamos perceber que sim, precisamos crescer, precisamos nos edificar. Que a gente saiba que a moralidade, né, é uma lei natural de todo ser humano. Estamos aqui aprendendo. Então a gente vai aprender a amar, a gente vai aprender a respeitar. E não respeitar da boca para fora. E não amar da boca para fora. Quantos cristãos se dizem cristãos e dizem que amam e dizem que respeitam, e quando chega a um processo de homossexual ou um processo político, eles se degladiam, trocam palavras ofensivas porque não respeitam o campo do outro. Respeitar, amar, E a gente tem tempo. A vida terrena pode ser breve, mas o tempo, ele nos propicia que a gente cresça. E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se disciplinar nesse campo. A gente precisa ter sabedoria por onde a gente passa. Não nos deixar levar pelo desencanto dos tormentos das nossas emoções, que muitas vezes parece um furacão que nos avassala, que nos sacode, que nos arremessa. Mas entender que eu preciso ter paciência, ser silencioso que nem um servo, muitas vezes apenas escutar, ouvir. E se eu não tenho nada de bom para dizer, se eu não tenho nada de reconfortante para o outro, se eu não tenho um ombro amigo ainda, que me permaneça calada, para que quando o outro novamente falar e depois de um tempo de raciocínio, de reflexão, eu possa dizer palavras amenas, palavras calorosas de amor, de paz e de fé. Que a gente edifique cada pessoa que passem pela vida da gente. Que a gente se esforce para ter a glória lá na frente. E a glória nada mais é do que a honra, É a habilidade de se ter honra. É as obras que a gente vai ter adquirido no nosso percorrer, no nosso caminho. São as virtudes e os talentos que vão acalentar o nosso ser e levar adiante. É nisso que precisamos nos fortalecer, nos edificar. Que a gente traga sempre os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Que a gente saiba praticar e que não fique apenas nas teorias. Porque teorias sem prática de nada servem. Se eu apenas sei e não faço nada além desse conhecimento, eu não estou construindo, eu não estou evoluindo, eu estou estagnada, eu estou parada. E às vezes essa falsa ilusão de que saber, de conhecer, é algo maravilhoso e bom que eu trago comigo, mesmo que eu não pratique, de nada serve. Então eu não posso ter uma palavra, pensar algo e praticar outra completamente diferente. Por exemplo, aquelas pessoas que são contra o aborto e no momento em que se deparam com uma gestação indesejada ou grávidas de um agressor, praticar o aborto como se antes, eu de nada soubesse. Quanto mais eu conheço, quanto mais sabedoria eu tenho, mais será cobrado de mim. Na harpa da vida, cabe o nosso conhecimento e as nossas reflexões. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo momento de estarmos juntos e unidos. Gratidão.
Nós agradecemos a Jamile pela mensagem da noite, pela reflexão que nos traz, e vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento para agradecer ao nosso Mestre, para agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui, por essa possibilidade de estarmos trilhando os caminhos da vida, buscando cada vez mais o conhecimento que nos trará como consequência a evolução, o desenvolvimento moral. Que possamos a cada passo, a cada situação da vida, perceber o quanto ainda temos que fazer para construir esse nosso futuro do ponto de vista espiritual. Mas, sobretudo, termos a certeza da possibilidade de estarmos trabalhando com força, com fé e com determinação para alcançarmos esses nossos objetivos. Que Jesus possa abençoar a toda a humanidade, a todos aqueles que necessitam de proteção, de amparo e de carinho, e que Ele possa estar sempre ao nosso lado, que possa constantemente iluminar os nossos caminhos, a nossa estrada, cada vez mais nos envolvendo em sua paz, em seu amor e em sua tranquilidade. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Vamos agora aproveitar a energia dos passes que serão colocados para todos nós. Depois vamos aos nossos abraços fraternos e mais uma vez obrigado e até a próxima semana. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te